Olá, mais um Politicast no ar. Hoje nós temos aqui um deputado federal de primeiro mandato, uma estrela ascendente em Brasília, alguém que vai poder contar muito sobre os bastidores, fazer a gente entender essa maluquice que virou a política nacional. Estou falando do meu amigo, o deputado federal Luciano Vieira. Luciano, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Espero que você tenha muito para contar, porque a gente está tentando entender o que está acontecendo nesse Brasil. E eu, Rodrigo, primeiro te agradecer pela oportunidade de estar participando, né, desse podcast hoje. Eu sou um admirador do seu trabalho, sempre fui. E hoje estar aqui nessa mesa para a gente discutir políticas públicas, que é o que a gente ama fazer, para mim, me sinto honrado. E vamos conversar muito, que tem muita coisa para a gente falar. Então, vou começar já jogando, na linguagem popular, a bola aqui nos seus peitos, né? Me conta, o que está acontecendo em Brasília? Para onde vai esse país? Essa maluquice, essa confusão toda, essa briga com os Estados Unidos. Você acha que a gente vai sair desse imbróglio? O que você está vendo, conversando com as pessoas em Brasília? O que você acha que vai... Qual é a solução para esse problema? Primeiro que eu, na minha opinião, não acho que vai ser dos Estados Unidos que vai resolver o nosso problema aqui no Brasil. Eu sou contra, né? Eu acho que os problemas do Brasil têm que ser resolvidos aqui. Não concordo, uma opinião minha, que um presidente de uma outra nação venha querer interferir em nada aqui no nosso país, que seja no executivo, nem no legislativo, nem no judiciário, mas precisa-se baixar essa temperatura. Eu acho que a população já não aguenta mais, né, essas brigas. O país precisa de pacificar, todo mundo agora precisa dar uma recuada, um passo para trás, porque é de mais importante, as principais pautas do país estão paradas. Sim. Que é a geração de emprego, que é a saúde, que é a segurança pública, não se fala. Pega aí nos 6 últimos meses aí e veja o que foi votado lá em Brasília. Não tem discussão, uma discussão rasa, não se aprofunda nos principais temas do país e a população não aguenta mais. Então, agora é aguardar os próximos meses aí, trabalhar, que é o que eu tenho feito, tenho trabalhado muito para buscar essa pacificação, que é o que eu entendo que é o melhor para o país. Essas brigas, essas polêmicas, só é bom para os extremos, eles se alimentam, né? Tanto a extrema-direita, tanto a extrema-esquerda, eles se alimentam dessa briga. Para o povo mesmo não tem nada que contribuir. Não, e eu assim, eu já fui deputado federal 2 vezes, eu sei o quanto é difícil você se estabelecer em Brasília. E você conseguiu algo que eu considero assim uma coisa assim dificílima de acontecer. Você está no seu primeiro mandato e as informações que eu tenho é que hoje você é um dos caras mais próximos do presidente da Câmara, você tem uma relação com basicamente todos os líderes partidários, você é um deputado cobiçado por todos os partidos, enfim, você conseguiu se estabelecer de uma forma que eu não conheço alguém que tenha tão rapidamente se chegado em Brasília e, como diz o ditado popular, sentado na janela, né? Você entrou no ônibus e sentou na janela. Então, assim, você conseguiu, com a sua habilidade, conseguiu construir isso, que é muito difícil. Mas, baseado nisso, eu queria te perguntar, você não acha, político habilidoso como você, que o Lula está cometendo um erro? Porque, num primeiro momento, essa briga, né, foi o que você falou, o presidente de outro país intervir aqui, isso boa parte da população fica incomodada, né? Mesmo os que, eventualmente, defendam que o Bolsonaro está sendo vítima de uma injustiça, eu imagino que alguns que defendem isso, mas ficam incomodados com o fato dos Estados Unidos intervir para resolver um problema, como você disse, que nós deveríamos estar resolvendo. O Congresso, o Senado, a Câmara, enfim. Agora, pergunto a você, o Lula esticar essa corda quando nenhum presidente de outra nação esticou, nem a China. A China sentou para negociar com os Estados Unidos,
a União Europeia, todo mundo, países muito mais potentes e maiores que o Brasil. Você não acha que é um equívoco isso? Com certeza. Ele agora tem que se posicionar como líder da nossa nação, né? É o que esperamos. A gente não pode deixar de forma nenhuma que essa briga atrapalhe lá o agro e diversas empresas, muita gente ficando desempregada por conta dessa briga política. Então, se eu tivesse acesso ao presidente Lula, que eu não tenho, eu já teria pedido, que precisa sentar com o presidente dos Estados Unidos e resolver estabelecer essa relação que já é boa há mais de 200 anos, né? É histórica a relação entre Brasil e Estados Unidos. Então agora é a hora do presidente se mostrar como líder na nossa nação, que nós esperamos. Essa briga não é boa para ninguém, e está interferindo diretamente em empresas e empregos, né? Então agora é a hora do presidente Lula ir lá, sentar e, como diz o Trump, que ele é um bom negociador, né? Ele falou, né, que o Lula é um bom negociador. Tem que sentar lá e negociar com o presidente Trump para resolver esse problema no nosso país. Em relação à minha relação lá em Brasília, a gente vem construindo isso ao longo desses 3 anos com muito pé no chão, respeitando, né, os mais antigos. Eu fiz bons amigos na Câmara, o Hugo Mota, presidente, que inclusive entrou ontem de vídeo na inauguração da maternidade lá em São João. Ele que está ajudando, né, a cidade, mandou recurso para cá para ajudar, né, para a gente manter a maternidade aberta lá de São João de Meriti. Fiz bons amigos como o ministro Antônio, que foi ministro do Transporte, Antônio Carlos, que é um deputado de São Paulo, que é o meu melhor amigo lá em Brasília. Ele que me dá os ensinamentos, a direção, e eu procuro escutar mais do que falar. Aí eu vou aprendendo e, né, com muita força de trabalho, a gente vem construindo lá um mandato participativo, próximo aos líderes ali da casa, sempre respeitando, e graças a Deus vem dando certo. Mas bom, você tocou num assunto que eu acho muito importante. A gente acaba nessa discussão sem fim de Trump, tarifa, julgamento do Bolsonaro. O fato é que a gente não está discutindo problemas que são muito reais de toda a população. Um deles é segurança pública, que em todas as pesquisas, inclusive que nós fazemos aqui na Arrow, dão como maior problema em todas as regiões do estado, algo que é meio inédito, né? Dividir um pouco com saúde, você chegava no interior do estado, saúde era em primeiro do que segurança, na própria Baixada Fluminense. Hoje, segurança pública é quase com unanimidade, tirando a região serrana, que ainda saúde fica à frente. Todos os outros lugares, o problema da segurança se tornou o grande problema na visão da população. E nós temos uma PEC da segurança para ser votada, lá em Brasília. Queria saber de você qual a sua opinião, quais os pontos positivos dessa PEC e quais os pontos que você acha que são negativos para efetiva melhora da segurança pública para a população. Então, até ontem aconteceu um fato, né, comigo mesmo, você está falando de segurança. Você sabe, eu sou nascido lá na Pavuna, especificamente ali na comunidade do Chapadão. Lá é o lugar que eu sou nascido. Eu amo aquele lugar ali. Meus amigos de infância estão ali, as pessoas que cresceram comigo ao meu lado. Quando eu casei com a Sueli, eu vim morar um pouco mais para fora, no condomínio, no Castelo, ali, que é um condomínio que tem próximo ao Rio do Pau. E ontem eu estava lá na casa da minha sogra, na casa que eu morava, ia para o evento lá em São João, né? E estava indo para o evento lá de São João, no Clube Fazenda. Nesse trajeto que eu desci, quando eu peguei a Rio do Pau, tentaram me enquadrar e roubar a gente o carro, e eu dirigindo o carro. Aí foi embora, eles roubaram uma moto atrás. Aí eu liguei pro Ralph, que trabalha comigo, tinha ido buscar minha filha, né, em casa. Avisei, falei, Ralph, toma cuidado. O Ralph vindo, tentaram roubar o Ralph também. Deve ter sido o mesmo grupo. Então, assim, loucura, tá muito difícil. O problema da segurança pública hoje tem que ter e você entrou no caso da PEC. Eu acho que para aquela PEC dar certo, tem que sentar governo federal, governo estadual e governo municipal. Precisa ser uma parceria tripartite, em que os 3 discutam esse tema e os 3, de alguma forma, contribuam para poder dar certo. Se o governo federal quiser fazer uma coisa, o estadual não estiver alinhado e o municipal, não vai dar certo.
o Rio de Janeiro é muito complexo, é diferente de qualquer estado. E com isso... O problema que a gente tem aqui, acho que a Bahia talvez esteja vivenciando a mesma coisa, né? Sim. Mas o Rio de Janeiro precisa, Rodrigo, precisa de um estudo mais aprofundado, precisa se discutir, né? O ministro Lewandowski já fez uma apresentação, eu não pude ir nesse dia, mas precisa se discutir entre líderes do governo do estado, que entendem a segurança pública, e do município. Acho que a gente está fazendo um projeto lá em São João para poder botar... Já tem as câmeras da cidade, né, que faz ali o monitoramento, mas a gente está fazendo um projeto onde vai ficar interligado com o governo do estado e com o governo federal, com a Polícia Federal, para estar monitorando, vendo a entrada e saída em tempo real e com as informações em tempo real. Então, assim, claro que isso não é isso que resolve o problema da segurança pública. Mas ajuda bastante. Ajuda, mas tem a questão da educação, precisa investir também, Rodrigo. Eu acredito muito, tá? Eu, Luciano Vieira, eu vivi dentro da comunidade, né? Perdi muitos amigos, Rodrigo, dentro da comunidade. Uns perderam sua vida, outros estão presos. E a falta de oportunidade é algo que, infelizmente, a gente perde muitos jovens, né, adolescentes para o tráfico. Então, precisa fazer uma política e aí ampla, onde se investe diretamente nesses jovens das comunidades. Precisa. Educação, esporte, ocupar o tempo ocioso dentro da comunidade. Você tem que levar, se a gente está com dificuldade de tirar os jovens dentro da comunidade para fora, nós vamos criar dentro da comunidade. E aí, curso preparatório, precisa se investir. A gente precisa ocupar o jovem em tempo integral. Que mente vazia, né, oficina do diabo. Sim. Então, é o que eu acredito. Se a gente não fizer uma política pública dentro das comunidades mesmo, lá dentro, onde está esse jovem, ocupar o tempo ocioso dele e, com isso, conseguir, né, ainda no meu mandato de vereador, não sei se acho que você não teve oportunidade de ir lá, eu te convido para ir no Parque da Pavuna. A gente conseguiu lá construir um parque no alto do Chapadão. Esse parque ficava num lugar onde era usado para corte de veículos. Muitas pessoas perderam sua vida, era um lugar escuro e degradado, né? Degradado. E hoje está lá o parque onde as famílias, né, ocupam ali durante o dia. Aí tem a nave do conhecimento, onde as crianças e adolescentes fazem curso ali, vários cursos que tem. Claro que aquilo ali é pequenininho diante do problema que nós temos, mas nós precisamos ocupar com áreas, né, de entretenimento, esporte e educação dentro, lá no foco da comunidade, para preparar e capacitar nossos jovens. Que se tiver oportunidade de trabalho, muitos vão deixar ou muitos não vão para essa vida errada, que é o que cobiça, né, muitos jovens dentro da comunidade. Eu acho que acho que teu raciocínio ele é muito correto, mas assim, o que eu imagino também, Luciano, e aí se eu estiver errado você me corrija, eu acho que essa coisa, e eu acho que a PEC podia ser uma oportunidade de resolver isso. O Brasil tem uma legislação penal para o Brasil inteiro. Tem que ser uma para cada estado. A gente está falando tanto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação. Eu acho que não precisava nem chegar tanto, mas se a gente tivesse, por exemplo, você pega a legislação ambiental e a legislação de defesa do consumidor, a legislação federal ela é concorrente com a legislação do estado. Ou seja, se você quiser fazer uma lei mais dura no estado, você pode, por exemplo, faixa marginal, né? Tantos metros, 15 metros de faixa marginal que você não pode construir no Rio. Se você quiser botar no estado 30 metros, você pode. Você não pode fazer uma coisa, digamos assim, mais leniente, né? Menos dura. Talvez fosse uma solução, porque o Brasil, o problema do Rio não é o problema do Acre. Né? Você conversa lá com os outros deputados, cada um tem uma singularidade. Esse aí foi o principal tema discutido lá em Brasília. Não dá para, nessa PEC, querer colocar o Brasil todo na linha da segurança por igual. No Sul, não tem o problema do Rio.
Sim. São Paulo tem um outro, também tem um problema, né, instalado em São Paulo, mas é totalmente diferente do Rio. O modus operandi é completamente diferente das quadrilhas que tem em São Paulo, aqui no Rio. Lá eles estão dentro do público, lá eles estão dentro, lá não tem essa exposição de arma. Então são estados, cada um tem a sua particularidade. E o Rio, a Bahia, a gente escuta falar, eu não conheço, né, eu nunca tive lá, mas o Rio de Janeiro, aí é muitas comunidades, Morro Alto, território difícil acesso, cada comunidade tem uma particularidade também. O Rio tem uma particularidade dentro do Rio. Sim. Então não dá para fazer uma lei voltada para o Brasil e aplicada aqui no Rio de Janeiro. Ou então então a lei que for aplicada para o Brasil tem que ser baseada no estudo feito no Rio. Tudo bem. Eu acho que não tem lugar, né, mais difícil para combater a segurança do que o nosso estado do Rio de Janeiro. Você sabe que uma vez um empresário famoso, não vou dizer o nome, ele contratou chamou aqui para dar uma assessoria, queria dar de presente para o governo do estado um plano de segurança. E ele contratou uma equipe de Israel, uma turma que inclusive tinha sido da Mossad, que é o serviço secreto israelense, que é reconhecido no mundo como um dos mais eficazes, para fazer um plano de segurança, vir conhecer o Rio de Janeiro e fazer um plano que eu pudesse dar de presente para o Estado, enfim, poder se basear em algumas coisas com pessoas muito capacitadas internacionalmente. Quando os caras da Mossad chegaram aqui, viram rosinha, falaram, vocês conseguem entrar aqui? Vocês conseguem entrar aqui? Eu não tenho nem o que dizer, vocês estão mais preparados que a gente não... Entrar aqui é um negócio de maluco. Quer dizer, a polícia do Rio, ela tem um preparo muito grande, né? Eu acho que o nosso grande problema, Luciano, também se eu estiver errado, você me corrija, minha opinião é a opinião de um cidadão que vive na cidade do Rio, né? Eu acho que o grande problema do Rio é exatamente, eu acho que a falta de legislação, né? Assim, você vê o cara rouba uma senhora na rua, volta e meia você vê casos. O cara foi preso 18 vezes pelo mesmo crime, 20 vezes, 25 vezes, 30 vezes. Como é que esse cara está na rua roubando as pessoas ainda? Não é possível, né? Não, é o judiciário prendendo, né? É a polícia prendendo e o judiciário soltando. É isso. A mesma pessoa, eu tive conversando com a delegada, me falha a memória que é o nome dela, da Lapa, do turismo da Lapa. Ela falou que teve um indivíduo que ela prendeu 29 vezes. Ela foi preso 29 vezes. Ele estava na rua de novo. Sim, precisa apertar e muito, né? Apertar e muito nas leis para quem permaneceu, né, cometendo crimes. E eu acho também, Rodrigo, sim, opinião minha, a política de segurança há 30 anos no nosso estado não deu certo. Sim. Não deu certo. Se tivesse dado certo, não estaria do jeito que está. E aqui eu não estou apontando para governador nenhum e culpando ninguém, né? Tentaram fazer desse jeito, não deu certo, faz parte. Eu tento fazer algumas coisas que não dão certo. Você tenta fazer algumas coisas que não dão certo. Mas, se há 30 anos, com os mesmos modos operantes de hoje, não deu certo, bom, eu acho que esse modelo aqui não é um modelo correto. Aí, eu acredito muito por exemplo, esses jovens que foram presos, jovens e mais velhos foram presos. Essas pessoas deveriam trabalhar dentro da cadeia, deveriam construir novas cadeias, dando oportunidade de trabalho. As pessoas, além de estar pagando sua pena, eles acostumar a ganhar um dinheiro legal trabalhando dentro da cadeia. E até aprender uma profissão. Isso, aprender uma profissão e trabalhar. Imagina, você tirou foi preso, ou até que esteja com pedido de ser preso, com decisão que tem que prender por cometer o crime, mas está na rua. E com uma nova política dentro das cadeias, essa pessoa que quer se entregar, que ele quer procurar esse novo caminho. Ele começar a trabalhar, ele produzir para o Estado, ele ganhar um dinheiro legal. Imagina ele ganhando um dinheirinho dentro da conta dele. Ele fala assim, pô, meu irmão, essa é a vida que eu quero.
ele poder... Mas nós temos a Santa Cabrini aqui no Rio de Janeiro, né? Que em tese seria uma fundação estadual para promover a profissionalização, ressocialização de presos. Talvez fosse um caminho ali, né? Porque existe esse órgão no estado do Rio. Talvez não esteja fazendo no volume que deveria fazer, né? Então, é isso. Eu acho que o começo de tudo, zerar tudo para trás, claro que não é simples, não é zerar de acabar com o processo de ninguém. Zerar os modos que foram utilizados até hoje, né? E aí criar cadeias modelo. O modelo já é empreendedor, que já vai sair dali, ele vai trabalhar, vai cumprir 5, 10 anos, 7 anos, a pena que for, mas se capacitando, se preparando e trabalhando. Eu acho que isso é para ser discutido, para ser pensado. Porque do jeito que está, pode entrar governador e mudar governador. Não vai mudar. Não muda. Só muda se você fizer um novo estudo, um novo tipo de política aplicada, e que pode dar certo e também pode dar errado. Não estou falando que isso vai dar certo, mas do jeito que está, você concorda comigo que não deu certo. Né? A gente teve uma experiência, que foi até no governo do ex-governador Sérgio Cabral, que foi nas UPPs, que em algum momento funcionou. Sim, né? Você teve uma queda da violência, né? Realmente algumas comunidades foram pacificadas de verdade. Né? Acho que acabou a coisa se perdendo um pouco no caminho, porque eu acho que era um modelo que você deveria, assim, talvez em algum momento, aquela coisa de a coisa dar certo, as pessoas ficam muito ansiosas para replicar isso em muitos lugares. Sim. Eu tive essa oportunidade, eu fui secretário de Ordem Pública, eu lembro que você fazia uma ação num determinado lugar, conseguia ordenar, organizar, todo mundo já queria que você fizesse na cidade inteira. E eu muitas vezes disse, olha, não vou sair daqui enquanto não tiver consolidado. Eu prefiro que dê certo um lugar do que fazer em 10 lugares e os 10 darem errados. Então, acho que... mas esse era um modelo que deu certo, né? Assim, você entrar, ocupar, aí vem os programas sociais, você começa a impor ali a ordem, né? A polícia conquistando a população, a polícia conquistando, isso é importante. Preparando, nossos policiais são muito bons. Nossa polícia é muito boa, muito respeitada. Claro, em todo segmento tem parte boa e quem não presta. Aí falar, tem. Como tem médico, como tem político, como todas as profissões, como tem pedreiro, como tem mecânico, todas as profissões. Só que a grande maioria da polícia são policiais bons, combatentes. Precisa-se fazer uma reciclagem também para esses policiais entrarem. Eles entrarem conquistando a população, né, impondo, né, na agressão. Eu tive alguns problemas, algumas queixas, né, umas operações que teve um ano e pouco atrás, que aí o policial, já revoltado por estar entrando ali, naqueles combates, tudo, e ali estava encapuzado, de agredir mototaxista, de falar mais duro com o morador. Aí você acaba colocando a raiva dentro do morador. Não estou querendo dar desculpa, acho que esse tipo de comportamento a gente não pode aceitar nunca. De forma nenhuma. Mas a vida do policial no Rio de Janeiro também é muito difícil. Né? Muito difícil. Você ter esse grau de enfrentamento que tem aqui, o cara com fuzil atirando granada. Muito difícil. É um negócio... Não, sabendo que vai entrar e não sabe se vai sair. Ele entra para combater e não sabe se vai sair, porque o poder bélico do tráfico é muito pesado. Mas a gente falando de política, você citou, né, do governo Sérgio Cabral, das UPPs, das né? UPPs, eu falei das UPPs, eu acho que aquilo ali, se tivesse investido mais, né, consolidado, como você falou, lugar, comunidade por comunidade, eu acho era um projeto para você fazer em 20 anos. 20 anos, 15, 20 anos. 15, aí 20. Você começou, deu certo, aí as pessoas começam a cobrar, tem que fazer aqui, tem que fazer aqui. Aí o prefeito
do município perturba o que quer fazer aqui no município dele também, tem que fazer na Baixada, tem que fazer não sei aonde. Eu acho que aquilo ali acabou crescendo muito rapidamente. Muito. Mas a linha dos policiais era essa. Os policiais nas UPPs estavam com essa direção de conquistar a população, de cuidar da criança que estava ali, tinha curso, tinha ali projetos, né, nas UPPs, alguns já estavam com projetos. Eu acho que esse aí até hoje foi o que mais deu certo, né? A segurança, infelizmente, né, se perdeu, mas foi um modelo que não só ocupou, ele ocupou, mas levando algo diferente, que é o policial ali acolhendo as famílias, os policiais cuidando ali das crianças, colocando projetos e cursos. Acho que é isso. Acho que é um modelo que poderia ter dado... deu certo, mas não foi à frente. Mas eu acho que foi até hoje o modelo que teve de melhor resposta. É a coisa da permanência, né, Luciano? A gente imagina o seguinte, você pega... eu moro aqui no Península. Grande cobrança ali é justamente a polícia estar permanentemente ali, segurança pública. As pessoas, o morador da comunidade, ele também quer isso, ele também quer a polícia permanentemente na sua comunidade, cuidando. Porque no fundo, ninguém quer um bandido com fuzil na sua porta, ninguém quer seu filho convivendo com um cara que está vendendo droga na sua porta, ninguém quer isso. Então eu acho que essa coisa da permanência da polícia no local, né, fazendo um trabalho, como você disse, de proximidade. De acolher. Né? Exatamente. Acolher a população. É fundamental. Agora, assim, eu acho que é um pouco essa coisa da forma de fazer a segurança pública, né? da implementação das políticas de segurança pública, mas eu volto a te dizer, eu acho que essa coisa da legislação tem que ser repensada. Não é possível o Brasil ter uma legislação única. Eu lembro que eu era secretário de Ordem Pública e a gente fazia uma operação no entorno do Maracanã para evitar briga de torcida, né, assim, aquela desordem no entorno do Maracanã. E muitas vezes tinham flanelinhas que, além de mandarem as pessoas pararem em lugar proibido, o cara acharcava as pessoas, cobrava, na época, sei lá, R$20, R$30 para o cara parar o carro. Se não parasse, o cara era ameaçado, se o cara não pagasse, enfim, tinha uma coisa de acharque. E esses flanelinhas eram levados para a delegacia. O flanelinha, que estava exercendo ilegalmente uma profissão, ele saía antes da delegacia que o agente de ordem pública. O agente ficava mais tempo na delegacia do que o flanelinha. Quer dizer, não tem como dar certo isso, entendeu? Aí o cara voltava para cobrar o valor no mesmo lugar. O cara ia lá, assinava o papel e ia embora. Parece que está enxugando gelo, né? Entendeu? Desanima. Aí eu fico olhando aqui a figura do policial, do agente da lei, né, de uma maneira mais ampla, desanima o cara. Você levar o cara, como você falou, a delegada dizendo que prendeu o mesmo cara 18 vezes. Qual é o ânimo que esse cara tem? Esse cara 29 vezes. Do céu. Entendeu? O cara, assim, o trabalho dele está sendo jogado no lixo. Não? É exatamente isso. Isso é que todas as conversas que a gente tem com delegados e policiais, é isso. Por conta da legislação, muitas das vezes trabalha em vão, né? Que faz o trabalho, se dedica ali, que não é fácil, né? Você chegar até a apreensão de qualquer tipo, um traficante, não é fácil. É um trabalho que corre risco, né? E depois de tudo, a legislação é muito frouxa e acaba colocando a rua de volta. Então, hoje, o principal é mudar a legislação, paralelamente a isso, criar novas políticas de segurança, dar oportunidade. Eu acho que tem que ser uma engrenagem que ela tem que andar, né, toda junta. Legislação, os modos, né, vamos botar, do pós-venda, né? Se prendeu e tu tem pós-venda. Pós-venda precisa mudar, precisa investir muito dentro das comunidades, isso é importante. Eu falo isso que eu vivo, vou sair daqui agora, vou lá para a comunidade de Chapadão, falar lá com meus eleitores, falar com a população, falar com minhas lideranças, com o meu time. É muito importante investir no nosso jovem. Tem muitos talentos dentro da comunidade, mas tem muito talento dentro das comunidades.
aí isso precisa ser explorado. Esses talentos precisam, irmão, sair e aproveitar o mundo. É sem limite para esses talentos. Então, isso aí é muito importante. Agora, um programa que eu acho, né, você falou que a gente está debatendo segurança pública, que eu acho que deu certo, precisa ser mais investido, é o segurança presente. Eu gosto muito do segurança presente, tá? Gosto muito de segurança presente. Onde tem o segurança presente, você pode ver que a mancha de roubo, ela cai absurdamente. Mas é um pouco nessa ótica também da polícia de proximidade, né? Porque é um policial que você tem uma interação entre agente civil e o policial, você tem uma coisa, né, de proximidade do centro do bairro, né? Você não é para a comunidade, não, mas no centro do bairro. No centro. Sem dúvida. Isso aí eu já iria eu pegaria esses policiais, né, que estão hoje, agentes policiais de segurança presente, curso para ele preparar todo mês, ou de 3 em 3 meses, investir neles. Você precisa investir em conhecimento, em reciclagem o tempo todo, porque é tenso o dia a dia, né, de cada um deles que estão ali na rua. Aí você precisa o tempo todo dar oportunidade, dar meta. Eu gosto muito de trabalhar com meta. Meta, criar meta para eles. Meta vai ter, ganhar bonificação. É isso. Para poder o policial se sentir. A gente gosta, né, de ser bem tratado. Eu fui vendedor a vida toda. Então eu busquei sempre vender muito para poder ganhar meu dinheiro. Trabalhei na Destaque durante 2 anos ali, onde me deram oportunidade. Veríssimo, que era meu patrão, o Luiz, que hoje trabalha na polícia comigo, foi meu gerente lá na Destaque. Então sempre fui vendedor de carro. E a gente que vendia carro, a gente precisa o tempo todo estar conquistando o cliente e buscando bater as metas para poder aumentar o seu salário. Então, eu gosto muito de trabalhar isso, né? Trabalhar dando oportunidade, né? Criar meta para os policiais, né, que estão ali na rua e ganhando, aumentando seu salário. Acho que tem que valorizar os policiais. Não, sem dúvida. Agora, você, mudando um pouquinho de assunto, Luciano, você, ano passado, eu acompanhei de perto, você teve uma luta grande lá com o teu irmão foi candidato a prefeito em São João de Meriti, o ex-deputado Léo Vieira, hoje prefeito Léo Vieira, e foi uma luta grande, porque vocês disputaram contra a máquina municipal, contra o prefeito que tinha um candidato, né? Vocês foram uma candidatura de oposição e conseguiram ganhar a eleição depois do primeiro turno, né? Uma vitória importante. E por sinal, você foi muito importante nessa vitória. Eu te ligava quase todo dia para pegar palpite seu. Eu escuto os melhores. Eu ligo, é isso, aprendendo todo dia, né? Você foi muito importante. Mas vocês foram gigantes ali. E o que eu estou te perguntando isso? Porque eu não sei se ganhar a eleição ali é um presente de Deus ou é um fardo que vocês vão carregar. Porque é uma cidade muito difícil de governar. São João de Meriti é uma cidade, talvez, da Baixada com a maior densidade demográfica, né? Se não me engano. Muitos morros. Muitas comunidades. É uma cidade basicamente dormitório. Tem uma atividade econômica ainda muito voltada para o comércio, mas tem poucas indústrias. Tem, assim, muita gente sai para trabalhar fora. E com uma arrecadação baixa para o tamanho dos problemas. Qual você acha que é o maior desafio ali em São João de Meriti para... o que você acha que é preciso fazer em São João para virar ali a chave, quer dizer, mudar a vida das pessoas ali? Primeiro, a população de São João de Meriti realmente é isso, é dormitório. É a melhor mão de obra que tem no nosso estado, está em São João de Meriti. Ela que a população de São João que ocupa as empresas, grandes empresas aí, com a sua mão de obra, ajudando as empresas aí a se estabilizarem. Lá é um desafio. Meu irmão tinha... O sonho dele era ser prefeito daquela cidade, né, de São João. E graças a Deus a população deu essa oportunidade para ele. O Léo vem trabalhando de domingo a domingo, ele está nas ruas. É um desafio muito grande, porque é uma cidade com uma população muito grande, com um orçamento muito baixo, e ficar fazendo continha todo mês para poder, né, a prefeitura dar certo. A gente tem hoje, né, o que está nos ajudando muito é a parceria com o governador Cláudio Castro. O Cláudio tem ajudado muito a cidade, né? A gente em Brasília e
além do meu mandato, né, tem vários deputados parceiros ajudando, que eu não tenho vaidade nem problema nenhum, Rodrigo. E agradecer, porque a gente não vai conseguir fazer ali nada sozinho. Ali só vai dar certo, e está dando certo, porque tem várias pessoas que acreditam na gente, sabe da nossa vontade de fazer a prefeitura dar certo. E ali agora o Crivella colocou recurso lá, mandou a emenda lá para São João de Meriti. O deputado Jordi mandou recurso para lá. O Dimas Gade, que é do PT, você vê. O deputado do PL, Jordi, que é um parceiro, né, da cidade, mandou recurso. E o Dimas, entendendo a necessidade de São João de Meriti, mandou recurso. O Bebeto, que vai ser meu adversário político daqui a alguns meses, a eleição, né, daqui a um ano, a eleição está chegando, foi o candidato a vice-prefeito do Valdeci da Saúde contra a gente em São João. Mas eu fui lá na porta dele e falei: Bebeto, você ama a cidade, você tem que estar junto comigo, vamos ajudar a cidade. Acabou a eleição, a gente precisa agora fazer a cidade dar certo. Aqui não tem vaidade, não estou preocupado com isso. Que você colocar aqui o meu irmão, o prefeito da cidade, e eu também vou reconhecer. O que a gente quer é ver a cidade dar certo. Aí o Otônio de Paula colocou recurso, a Rosângela Gomes colocou recurso, o doutor Luizinho, né, junto da secretária de Saúde do Estado, colocou recurso, ajudou a cidade, né, ontem ainda mandou mais alguns kits para dar para as grávidas do governo do Estado. Então a gente lá está fazendo de tudo, e grandes parcerias para a prefeitura. Precisa mais dinheiro novo, né? Que só com o orçamento da cidade não dá consegue. Pra fazer. Eu consegui esse ano, através do nosso mandato, a gente já conseguiu enviar quase 120 milhões para a cidade, mais de 100 milhões. É dinheiro, hein? Conseguimos uma policlínica de 30 milhões, né, que o governo federal nos deu, através do ministro Padilha e a ministra Gleisi. Vocês inauguraram agora, né, uma maternidade. Semana, uma maternidade, né? Maternidade. Lá em São João, há 8 anos não nascia um meritiense. 8 anos não nascia um filho daquela terra. E não tinha onde as grávidas terem seu filho na cidade? Elas iam para Caxias, ia para o Rio, ia para Mesquita, ia para Nova Iguaçu, ia para Belfor Roxo. Ficava perambulando nos municípios do lado, mas não nascia com São João de Meriti no documento. E a partir de ontem já teve 8 grávidas inscritas, para ter talvez hoje, amanhã já vai nascer o primeiro meritiense depois de 8 anos. Né? Então, assim, aquilo ali não é só um equipamento entregue, talvez vai ser de sentimento, vai ser o melhor. A pessoa não poder nascer na sua própria cidade é uma loucura, né? É uma loucura, isso é muito ruim. E não é uma cidade pequenininha, né? Estamos falando, 500 não mil estamos falando habitantes. de São José de Ubá, não estamos falando uma cidade de quase 500 mil habitantes. Quase 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Então, esse equipamento é o sentimento, né? Do meritiense, da família. Né? A família começa onde? O que meu irmão falou ontem. Há 22 anos atrás, a Andréia, ele começou a namorar com a Andréia, e logo depois a Andréia engravidou do Leozinho. Quando ela engravidou do Leozinho, foi ali que o Léo tomou a decisão de se casar. Então, o elo da família foi exatamente quando consolidou ali o filho dele, que é o Leozinho, meu sobrinho, que é secretário hoje lá no município. E a partir de agora, quantas famílias vão se unir cada vez mais por conta do seu bebê estar nascendo? E hoje a gente tem a oportunidade, né, de, através do nosso mandato de parceiros e a vontade do Léo de fazer dar certo, né? A cidade tinha um problema na saúde, né, que era o maior problema na cidade, era a saúde, e o segundo era a segurança. E aí a gente se dedicou, né, muito a fazer a saúde do município dar certo, buscando recurso no governo federal, o Léo no governo estadual, e além de ter inaugurado ontem a maternidade, o hospital PAN, né, que era o antigo PAN Meriti, que é o hospital da cidade, eles tinham um problema por causa de recurso, né, que eles abriam o hospital sempre na véspera das eleições. Foi na véspera da eleição de 2018, eles abriam 3 meses antes da eleição, quando passava um mês depois da eleição, fechava o hospital.
Aí na eleição de 2020, na véspera da eleição contra a gente, que nos derrotou em 2020, eles abriram no mês da eleição mesmo, quase no segundo turno. Abriram. Em janeiro eles fecharam o hospital de novo. Em 2022, na véspera da eleição de deputado estadual e federal, abriram o PAN com a mesma prática, né? Ou falta de gestão, de buscar recurso, investir o recurso no que mais importava para ele, não seria, do prefeito não era manter o hospital aberto. E a gente fez um compromisso com a população, entre várias promessas de campanha nossa, uma era abrir o hospital e não fechar. Então nós abrimos o PAN com 10 dias de mandato. O Léo já estava aberto, o PAN hoje está aberto, né? Com 10 dias de mandato, com um atendimento muito bom. O outro compromisso nosso era a maternidade, que inauguramos ontem. O governador até falou, Léo, seu mandato é de 4 anos. Você está com 8 meses, fazendo o que deveria fazer com 4 anos, que todo dia o Léo está lá no governador pedindo para a cidade. Claro. A cidade precisa, a gente precisa dar resposta para a cidade. A metade da população nos deu a oportunidade e o voto de confiança que a gente ia fazer diferente. E isso o meu irmão tem feito, a Câmara de Vereadores tem sido muito parceira, tem trabalhado ali lado a lado, né, com o prefeito, claro, cobrando, fiscalizando, mas com uma relação harmônica, né, e o presidente da Câmara, o Doca, tem feito um trabalho, né, junto do líder de governo, Elias Queiroz, dessa aproximação entre o Legislativo e o Executivo. Muito bom. Eu digo que tem muita coisa para fazer na cidade. Imagino. Mas, lá tem o problema de segurança no estado todo, né? Não é específico de São João, mas o prefeito Léo tem que responder pela cidade dele. Ele criou um modelo, né, de segurança, na segurança pública, que o meu irmão mora ali no centro de São João, né? Meu irmão mora no centro de São João. E na rua que o meu irmão mora, na rua que o meu irmão mora, você olhava da casa dele para cima, tinha uma barricada. Prefeito da cidade, morar numa rua, que na rua dele tem uma barricada. É um vexame. Não é nada razoável, né? Não é nada razoável. E ele se organizou, né, junto com o comandante do batalhão. Eles fizeram um trabalho nas 2 comunidades que tem ali no centro, que era o Carrapato, e aqui meu irmão mora na entrada do Gogó, na rua da comunidade mesmo, que a nossa família toda sempre foi dali, não tinha tráfico ali, né, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás. Meu primeiro negócio foi lá, que foi a Lan House. Meu primeiro negócio foi a Lan House, que eu abri com 17 anos, lá em cima dessa comunidade, que é o Gogó. Então, o meu irmão fez um trabalho organizado, onde ele consolidou ali. Hoje não tem mais uma barricada na comunidade. Hoje não tem uma barricada mais. Isso é fundamental, isso é o princípio de tudo, né? Aí entrou com políticas públicas, asfaltando todas as ruas, ou a maioria das ruas, vai asfaltar todas, mas a maioria já foi asfaltada. Ele criou um programa, da prefeitura, onde ele entra pintando os muros das casas, da rua ficou lindo, das cores da prefeitura, né, com asfalto, pintando a rua e fazendo as calçadas. Então, assim, tá dando para o morador o sentimento, falando, se quiser, claro, faz. O lugar bem cuidado já é um primeiro passo para você restabelecer ali a ordem. Bastante iluminação. E assim, claro, não dá, foi o que você falou, tem que consolidar. Não adianta de uma vez ele fazer na cidade toda, que nós vamos fazer na cidade toda, mas se a gente não consolidar ali. Sem dúvida. Então a gente consolidou, está consolidando ali e já vai para os bairros do lado. São João de Meriti não vai ter uma barricada mais. São João de Meriti não vai ter uma barricada. Esse é o nosso maior desafio hoje, né? Nós temos sido muito cobrados e com razão, né? A população escolheu o Léo como prefeito e zelador da cidade. Ele não quer ver uma barricada na porta dele. E quem não quer ser cobrado também não pode entrar para a política, né? Não pode. Não quer ser cobrado, não pode entrar para a política. Tem que ser cobrado. E é importante a cobrança e entregar resultado. Claro que a gente não consegue resolver tudo em 8 meses. Ninguém consegue resolver tudo em 8 meses. Mas o sentimento da população hoje é de esperança e que as coisas estão dando certo.
Luciano, queria falar um pouquinho com você sobre a política aqui do Estado, que se Brasília está uma confusão, aqui no Rio não está diferente. Está diferente. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como é que você está vendo aqui, né? Você tem uma candidatura posta, disse várias vezes que não seria candidato, mas, enfim, está colocada a candidatura do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, mais do que colocada no cenário estadual. Você tem a candidatura também do presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar, que teve digamos assim, um pequeno desentendimento por conta daquele episódio do afastamento do secretário, do ex-secretário de Transportes, Washington Reis, ex-prefeito de Caxias. Mas, enfim, a coisa ainda está muito, muito fluida, né? Você não sabe muito bem quem vem, como vem, fica tudo no campo da especulação. Como é que você está vendo essa política aqui do Rio? Rodrigo, então, eu particularmente, eu tenho uma relação boa, né, com todas as correntes que a gente procura fazer política, construindo pontes, fazendo boa relação, e tenho uma relação muito boa com o Rodrigo, meu amigo, e tenho uma relação muito boa com o Eduardo Paes. Minha irmã é base, ganhou vereadora no PSD. Então, a gente não está tratando ainda de eleição, de quem que o Luciano vai apoiar. Precisa consolidar. O Eduardo fala que não é candidato, mas está rodando o estado todo, né? Pode ser candidato a vice-presidente. Eu já entrevistei várias lideranças do PSD aqui, o presidente da Câmara, o Caiado, o próprio deputado Pedro Paulo lá atrás, todos disseram claramente que ele é candidato, que, enfim, até brinquei, mas ele diz que não é candidato. Vocês vão ejetar ele da cadeira, vocês vão arrancar ele da cadeira à força, vão sequestrar ele, como é que vocês vão fazer? Então, o Eduardo fala que não é candidato, mas eu acredito que ele é candidato, né? O Rodrigo Bacelar, o governador anunciou ele como candidato dele, teve esse problema que todo mundo sabe, né? O governo do estado junto com o Washington, que é o presidente do MDB, com a saída do Washington do governo do estado, deu essa crise que até agora não foi resolvida. Então, hoje a gente não tem uma direção, né, de uma candidatura do estado, e o Eduardo, que eu acredito que seja candidato, também alimenta que não é candidato. Está muito confuso, né, a eleição aqui no estado do Rio, porque não consolidou ainda e já está tarde, né? Sim. Já está um ano praticamente da eleição. Em outros tempos, você saberia quem são os candidatos. Os candidatos. Né? Mas também você não tem nível nacional resolvido, né? Então, como você não tem nível nacional... O estadual está... Difícil, né? Por exemplo, quem vai ser o candidato da direita? Não, o Bolsonaro hoje está inelegível. Pelo andar da carruagem, será condenado. Eles falam que o Flávio é o candidato da direita. O Flávio Bolsonaro é o candidato da direita. Aí outros já falam que é o Tarcísio o candidato da direita. Aí, ao mesmo tempo, já falam, tem deputados amigos de São Paulo, falam que o Tarcísio não sairia da cadeira, que ele vai vir a reeleição. Tem uma reeleição bem tranquila, tem uma aprovação altíssima. Então, não tem. Aí, se o Tarcísio não for candidato, aí lança quem? O Ratinho é candidato, com certeza, Caiado é candidato e Zema é candidato. Aí o Ratinho é candidato no PSD. Como é que o Eduardo vai fazer? Né? O Eduardo tem um embrólio. O Eduardo tem uma relação de proximidade muito grande com o presidente. O presidente ajuda muito. E verdade seja dita, o presidente Lula tem colocado muito recurso à disposição do prefeito Eduardo Paes. Sim. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, estou atestando um fato concreto. E o Eduardo deixa isso muito claro, né? Mas, ao mesmo tempo, o Eduardo tem essa questão partidária, né? Que se o Ratinho for candidato, ele vai sair do PSD? Não acredito. Ele está muito bem consolidado no partido. Ele vai apoiar o Ratinho? Então está muito indefinido ainda o cenário por conta da indefinição nacional. A gente precisa ter uma clareza, né, no que vai acontecer, até para se definir as eleições do Estado. Porque tudo pode acontecer aqui no Estado do Rio. Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. E é como eu falei, até mesmo do Eduardo receber um convite para ser vice-presidente da República. O Quaquá vem alimentando isso, né, em Brasília. Pode. O Eduardo pode ser convite. Tá? Sim. Acabou de ganhar bem, né, sua reeleição, acabou de sair de uma eleição. Então, eu acho que... Mas o Lula atrairia o PSD para a coligação dele, que é hoje o partido que tem a maior capilaridade no Brasil, né? Uma capilaridade do Brasil. O PSD hoje... Mais prefeituras, né? Mais prefeituras, mais governadores também. Sim. O Caiado está com... Tem agora o Eduardo Leite. Como é que vai ser o Eduardo Leite? O Eduardo Leite está em campanha também, né? Ele... E está com um discurso que eu gosto, tá? Eu gosto do discurso do Eduardo Leite, da pacificação, os extremos estão atrapalhando o andamento das pautas principais do país, que é o que eu falei no começo. Eu Sim. gosto muito da fala do Eduardo Leite, mas está no PSD. Não entendi. Eu tenho o Ratinho, será que vão fazer uma chapa puro sangue? Sei. Né? Mas uma chapa ali puro sangue, né? Quer dizer, dois governadores do sul do Brasil, uma chapa muito sulista, né? Muito, muito. Então, sotaque nordestino nessa chapa? Tá. Apesar que o Ratinho, quando bota o nome do Ratinho no Nordeste, sim, por conta do pai, ele dá uma... O pai é muito conhecido nacionalmente, né? O pai é muito conhecido nacionalmente e eu acho ele muito preparado também, tanto ele quanto o Tarcísio. São bons quadros, né? Bons quadros. Ele e o Tarcísio, para mim, são... se não for agora, em algum momento vai ser, né? Acredito eu. O Ratinho, ele consegue ampliar, né, assim eu enxergo, né, principalmente no Nordeste. Quem não gosta do pai? Né? Claro. O Ratinho... É um comunicador extremamente popular, querido. Então, ele para mim, ele sai até na frente. Tá? Ele sai na frente por conta do pai. Aí tu junta a gestão dele. Ele é o governador mais bem avaliado no Brasil. Não, ele é o governador mais bem avaliado no Brasil. O Caiado está muito bem avaliado também, né? Mas eu acho que a avaliação do Ratinho A vantagem é que o Paraná é um estado maior do que o estado de Goiás, me parece, o número de eleitores, né? E é um estado também, digamos assim, que reverbera mais as coisas, está ali do lado de Santa Catarina, sim, do Sul. Reverbera mais. E eu acho que a informação do Ratinho, né, por conta do pai, ela chega mais rápido na população. Que aí o eleitor pode olhar e falar, além da aprovação dele ser muito alta, ele é filho do Ratinho. Então eu acredito que isso facilita muito, né, muito o crescimento do Ratinho no cenário nacional. No cenário nacional. Eu acho que o Lula vai ter muita dificuldade nessa reeleição dele, não será fácil. Acho que é um governo que não conseguiu, na minha opinião, dizer ao que veio ainda. Se você olhar e perguntar qual é a novidade desse governo, qual é o programa, qual é o projeto que você gostaria que desse continuidade, né? Não tem nada. É um governo, é um museu de grandes novidades. É tudo mais do mesmo. É mais Bolsa Família, é mais PAC, é mais não sei o quê. É tudo requentando coisas que já foram feitas no passado e coisas que as pessoas, do ponto de vista político, já têm um sentimento de pertencimento. Por exemplo, o Bolsa Família não é mais um programa do PT, é um programa de Estado que está consolidado, que o Bolsonaro aumentou o valor quando foi presidente. Então, sabe, não tem mais assim... eu acho que o Lula não conseguiu entender que da última eleição que ele foi presidente em 2010, que acabou o governo dele, para cá, muita coisa no Brasil mudou. Mudou a relação com os políticos no Congresso. A própria internet mudou. A forma de se comunicar. Né? Assim, ele continua pensando muito com aquela cabeça de 2010 que basicamente era a televisão que você comunicava. Mudou as relações sociais. Né? Os mais pobres hoje querem ser microempreendedores, querem ter seu negócio, querem ser dono do seu próprio nariz. Ninguém está mais preocupado com carteira assinada. Eles continuam com essa cabeça. Queriam assinar, imagina, queriam transformar tudo quanto é Uber e entregador em carteira assinada. Ninguém quer dar 8% do seu salário do FGTS para o governo mais. O cara quer ficar com dinheiro no bolso, fazer o que ele quiser. Né? Eu acho...
a eleição do presidente Lula passa pela economia, né? Não sei se dá tempo, mas resolver que 12 meses, né? O juros está muito alto. Inflação. Prometeu picanha para todo mundo e a carne está uma fortuna. Tem que saber também o impacto que essa da isenção do imposto de renda vai votar vota a urgência semana que vem e vai votar o projeto. Esse ano vai ser o primeiro projeto de grande importância, né, para a população, será votado na semana que vem. Tem que ver o impacto que isso vai dar na economia, né? Se vai no bolso das pessoas que ganham até R$5.000, vai ter um grande impacto, vai sobrar aí R$800 mais ou menos, acredito isso. Mas tem que ver o que isso vai, como que a economia vai responder com isso. Então, eu acho que isso até agora que o governo tem até a eleição, para poder de alguma forma estar dando algum resultado na economia. Eu acho que a eleição dele passa pela economia e pela segurança pública. Eu acho que não tem o que fazer em 12 meses, né, uma resposta, né? Então, vai ter que construir, mas também não dá para não acreditar no Lula, né? Foi terceira vez presidente. Não, o Lula talvez, junto com o Bolsonaro, por isso que eles estão antagonizando, sejam as figuras mais populares. E o Lula é tido como um hábil político. Só acho que ele não conseguiu entender que a sociedade mudou muito em 15 anos, desde a última vez que ele foi presidente. Eu acho um erro do Eduardo Bolsonaro, né, tá alimentando nos Estados Unidos essa taxação, deu uma sobrevida para o Lula. Deu discurso a ele, em que pese eu acho que a médio prazo isso vai ser muito ruim para o Brasil, ele não pegar um telefone, ligar para o presidente dos Estados Unidos. Precisa resolver. Já foi. Eu acho. Já ficou claro que foi movimento, né, do Eduardo. O Trump que tomou a decisão. O Eduardo não foi, pediu para ele fazer isso. Não foi isso. Mas, graças ao movimento do Eduardo, foi feito. E não tem como tirar. A população não, e se não tivesse... Vamos lá, vamos ser francos também, né? Óbvio que o Trump quis dar uma politizada na história, botou lá a questão do Bolsonaro, mas a verdade é o seguinte, essa má vontade dos Estados Unidos com o Brasil, ela tem uma razão de ser. O Lula, todo discurso que ele pode criticar, ele critica o Trump. Ele fez uma reunião aqui dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, querendo acabar com o dólar como moeda de transação internacional. Quer dizer, entendeu? Assim, ele declarou apoio a Kamala Harris na eleição contra o Trump, coisa que não se deve fazer. O Brasil sempre foi notório na sua política externa pela isenção, sempre foi um país muito isento, né, na sua política externa. Então o Lula tem tomado lado, né, na política externa, tem feito uma política muito radical do ponto de vista externo, que não é o comum do Brasil fazer. Óbvio que isso vai atiçando o outro lado, é uma vontade. Duvido que se as atitudes do Lula fossem diferentes, com o maior parceiro comercial que nós temos depois da China, certamente o Eduardo Bolsonaro poderia ir 10 vezes aos Estados Unidos que talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Concordo. E agora, como eu falei no começo, o Lula precisa, o presidente Lula precisa sentar numa mesa para resolver. Não dá para essa guerra política, os trabalhadores e empresários pagar essa conta. Vai ser muito ruim, vai piorar mais a nossa economia, o agro. Luciano, a gente está chegando no final do nosso programa, mas eu queria até fazer uma brincadeira aqui. A gente chega no final com a certeza que nós não temos certeza de nada se tratando de política nacional e política estadual, né? Que coisa, né? Não temos certeza de nada, esperar as cenas dos próximos capítulos e continuar trabalhando. O que eu vou fazer é trabalhar e na hora certa aí nós vamos nos posicionar, escolher o melhor candidato que converge com as mesmas coisas que a gente acredita, né? Que é muito trabalho sempre, dar resultado para a população, cuidar daqueles que mais precisam, que é o que eu acredito, né? É o que eu pratico todo dia no meu mandato, cuidar daqueles
os mais humildes, as comunidades, que foi de onde eu saí. Papai do Céu me deu a oportunidade hoje de estar deputado federal. Eu não posso mudar o meu pensamento nunca no que eu acredito, que é de onde eu saí, que eu vivi, de através do nosso mandato dar uma oportunidade, levar a oportunidade para aqueles que mais precisam e que é o que às vezes mais sofre, né? Que o serviço público tem mais dificuldade, fica mais distante dos moradores das comunidades, que é o meu maior trabalho na política hoje é isso, Rodrigo, lá, né, na comunidade. Cuidar mais próximo e levar. Claro que essa distância hoje de Brasília me atrapalha. Eu falo que quando eu era vereador, estava todo dia nas ruas e sinto saudades, que eu gosto. Isso dá uma distanciada. Dá uma distanciada, mas eu desço de Brasília quinta-feira, já vou direto, fico literalmente de domingo a domingo. Meu moleque está crescendo, está com 9 meses, vai fazer 9 meses agora. E eu falo com ele de vídeo, eu ligo com a minha esposa de vídeo para poder... Muito bom, né? Para poder ver o moleque aí crescer. Mas o propósito, eu escolhi estar na política. Então eu sou daquela tese que o político tem que estar na rua trabalhando, representando, né, o seu voto, ao lado do povo, até escutar crítica, cobrança, mas estar ali representando e a população passar a mão, encostar a mão no político, poder me cobrar. Eu sou um pouco crítico até essa nova política aí, que são os políticos de internet, não quanto crítico aí a pessoa, CPFs, cada um, mas subir numa tribuna ali e falar o que as pessoas querem escutar, que às vezes não é nem a verdade, tá, Rodrigo? Você foi deputado, você foi secretário e você estava ali, perto do povo, né? Quando você foi secretário de assistência, fez aquele excelente trabalho que você fez, você estava lá, né, próximo ao que estava acontecendo. E hoje a gente vê aí político, por exemplo, vou falar aqui do nosso estado, que nem pisa nem aqui, mora em Brasília, fica lá de domingo a domingo. Então, a população enxerga ele na tribuna e falando às vezes que a população quer escutar, mas o político não vive aquele dia a dia ali, né, próximo do povo. Essa que é a minha política, perto da população. Você pode não ter me visto no bairro, mas sabe que eu passei no bairro. Então, essa é a política que eu pratico, que eu vivo, e o dia que eu achar o dia que eu não puder, eu não quiser estar mais vivendo isso, esse dia a dia eu vou sair da política. O dia que eu achar que cansei de, não está dando mais, não estou aguentando mais, que é cansativo, a política que eu faço é cansativo, Rodrigo. A gente trabalha muito em Brasília, e eu estou domingo a domingo. Você pode ver que todo domingo eu estou em algum lugar, né, conversando, trabalhando, escutando, representando o povo que me deu a oportunidade, que eu amo ser deputado federal. Eu adoro estar no meu mandato, eu valorizo muito o meu mandato e quem me deu esse mandato foi o povo. Amigo, meus parabéns, obrigado por você ter vindo. Quero agradecer a você que está nos assistindo, que nos assistiu até agora. Peço a você que, se você não segue o nosso canal ainda, siga o nosso canal, curte e compartilhe o nosso programa para o máximo de pessoas possíveis, porque aqui você vai ter sempre um conteúdo de qualidade, gente que está por dentro da política, que está vivenciando a política, para você poder ter informações com qualidade. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora.